Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos começando uma live aqui hoje com a Maria Antônia. A Maria Antônia que é coach, a Maria Antônia que faz um trabalho belíssimo aí no acompanhamento de jovens para definir o seu projeto de vida, mas também para realizar o seu projeto no final assim do ensino médio. Ela que tem formado também uma série de coaches e pessoas que querem trabalhar com as juventudes. Então hoje a nossa conversa vai ser muito boa. Estou aguardando aqui a Antônia para a gente ter esse papo. Pessoal, aqui quem fala é o Paulo, né, do Movimento Educação é o Alvo, e sobretudo da Crescente Educacional. Nós estamos desenvolvendo formações continuadas em escolas, em redes e sistemas de educação. O nosso sonho mesmo é melhorar a educação brasileira e a gente acredita que com essa conversa com a Maria Antônia nós vamos dar mais um passo em direção a essa formação que a gente tanto preza, que a gente tanto gosta e que faz parte também do nosso projeto de vida, faz parte do nosso sonho. Eu vou convidar a Antônia agora para entrar na roda e nós vamos fazer algo bem... Antônia que também é uma das autoras, né, dos nossos livros coletivos na educação transmediática. Boa noite, Antônia. Ei, Paulo! Boa noite, tudo bem? Como é que você está por aí? Tudo Graças em a paz? Deus, Paulo, tudo tranquilo. Deixa eu arrumar aqui toda a aparelhagem aqui para a gente A poder ter uma conversa parafernália, boa. né? Nós estamos aprendendo a Ai, mexer com tanta coisa, né, é Antônia? verdade, é verdade. É interessante. Quando eu faço live, tem um esquema. Quando eu sou convidada, tem outro esquema. E ainda tem isso ainda, né? Mas E tá isso, mas valendo. sinta-se à vontade. Estamos Aham, juntos para ter uma conversa que com você nunca deixa de ser profunda, né? Eu aham. manifesto a minha gratidão de poder conhecê-la, de poder partilhar com você os conhecimentos, né? Quero te agradecer por ter aceitado de entrar no nosso livro coletivo também. Eu acho que Nossa, nós vamos hoje, imprimir uma hoje eu quero. realidade bem legal para pais e professores e famílias. É verdade. Hoje, inclusive, nessa conversa nossa, eu trouxe muita coisa que vai estar no livro, né? Educadores é, Transmediáticos. transmediáticos, exatamente. Falei, gente, olha que interessante. Eu já estou fazendo uma abertura, né, do livro através dessa live, né, Paulo? Uau, que legal, hein? Que Bom legal! demais. Bom demais, bom Eu demais. estou chegando, a Renata Fialho está aí, a Ei, Renata, Patrícia, querida. Patrícia, que coisa agora, boa. a Só Janúzia educador de Silvério, peso, que eu olha. quero uma live com ela também, essa psicóloga e tanto. A Renata está me devendo também, né, Renata? Tá seu jeito. Cobrando ao vivo, hein, Antônio? Coisa feia. Pois é, não, tá valendo, né, Paulo? Entre educadores não tem isso, né? Dá para ser assim, né? Sem problema, Dá para gente sem falar problema. informalmente, né? É verdade, Paulo. É verdade. Antônio, mas por que eu quis te convidar? Você cuida de uma coisa, não uma coisa, mas de sentimentos, de projetos, de situações com as juventudes que eu admiro muito, não é? E na hora certa de Deus nós vamos fazer também aquele processo de coach com você, para acompanhar melhor as juventudes, né? Claro, claro, Você claro. cuida, você cuida da mochila existencial de cada pessoa. Eu queria que você falasse um pouco dessa mochila existencial que a gente carrega, é, e a escola faz parte em muito dessa mochila, né? Ela deixa em nós impregnado sentidos de vida ou não, né? Dependendo de como a escola age. E Uhum. agora, de maneira híbrida, então, nesse momento de pandemia, né? Então eu queria que você falasse para a gente qual que é o lugar da escola nesse momento
antes da pandemia e agora que a gente está vivenciando esse processo de volta ou não volta? Uhum, uhum, uhum. Interessante, Paulo. Eu estou aqui com meu o óculos embaçando. Eu nem estou de máscara e ele está embaçando. É porque acho que é a É, emoção de estar aqui com tanta gente bacana, né, Paulo? mas tem Ai, mesmo. ai, aham. Tá Interessante. mineiro. É, eu falo com os meus coaches, principalmente os mais jovens, quando eu vou fazer live com eles. Nossa, Antônia, dá um frio na barriga. Eu falo, ainda bem que dá frio na barriga, sabe por quê? Se não desse frio na barriga, não tinha nada a ver com você, né? Então, eu confesso que eu estou com frio na barriga, né? De estar aqui com um gigante da educação como você e com todos esses companheiros de jornada, né, Paulo? Os nossos colegas, professores, famílias, né? Que eu acredito que passarão por aqui, depois terão chance de nos escutar, né? Então, é um momento assim super especial para mim. Eu quero te agradecer muito por esse convite, né? E de repente hoje me bateu uma questão que eu falei assim, gente, será que não é pretensão da minha parte ter sugerido, Paulo, esse tema para a nossa conversa, né? Porque o tema nosso, qual que é o tema mesmo, Paulo, da O nossa nosso live? tema é bem interessante, que é como encarar 2021, né, dentro da escola, mas olhando para frente, olhando para Para o frente, futuro. para o futuro. Eu gostei Aham. tanto quando você propôs isso, e gigante eu sou mesmo, eu tenho 1,80 m e tantos, né? Ai, ai. Obrigado. Mas Pois assim, é. tem gente que olha a vida, a mochila dele sempre pelo retrovisor, né? E você está convidando a gente nessa live com esse tema para olhar para o painel, para olhar para a É claro, estrada, para olhar para o sonho. Aí eu claro. vibrei muito com o tema que você propôs. E Aham. como é que a gente faz, hein, Antônio? Ensina aí. Pois é, na verdade, eu quero até compartilhar com vocês, né, que estão nos ouvindo e depois vai nos ouvir, que eu fiz essa provocação para o Paulo com esse tema justamente honrando a minha biografia de 25 anos dentro da sala de aula. E atualmente atendendo jovens em situação de primeira escolha, colegas professores em transição de carreira e pais que são patrocinadores dos processos de primeira escolha dos filhos. Então, na verdade, eu não estou dentro da sala de aula, mas tudo que envolve o mundo da educação, ele chega no meu consultório. Então, não tem como eu ficar alheia a esse universo, porque é um universo que me toca em função da minha trajetória e me toca porque ele faz parte do meu cotidiano. Então, é possível conversar e dialogar sobre isso e eu acho que é muito importante. É muito importante. E se você me permite, Paulo, eu quero começar essa conversa lembrando de uma historinha que eu ouvi e que me tocou muito quando você fala qual que é o lugar da escola, né? Qual é o lugar da escola antes da pandemia, em que lugar que ela se encontrava, na verdade. A escola, em função das inúmeras demandas de um cotidiano engessado, ela se blindou diante de determinadas provocações e de determinados temas que ela não tinha como lidar. Ela não tinha tempo para poder lidar com eles. Então, o que ela fazia? Ela começou a resolver o imediato, né? Para poder Sim, atender as demandas diversas e esses temas, que eram temas, essas reflexões que já estavam prementes, já tinham surgido futurólogos, pessoas inovadoras, já traziam esses temas, mas a escola não tinha tempo para isso.
né? E aí entrou dentro de uma dinâmica, que aí vem essa historinha que eu quero compartilhar com vocês, né? É a história de um mestre e de um discípulo. Um discípulo que queria buscar a evolução dele foi atrás de um mestre, subiu a montanha, né? Para procurar o mestre e pedir para ele o que ele podia fazer para poder conquistar o processo de evolução dele. E aí o mestre falou para ele, pega novamente a sua mochila, desce e vai visitar povoados na redondeza e vai especialmente em tal povoado. Ele andou por horas a fio, até que ele conseguiu chegar no povoado indicado pelo mestre. Um grande portal, e nesse portal tinha lá o nome do povoado. E aí ele atravessou o portal, e atravessando o portal, ele encontrou de cara um senhor mais idoso quebrando pedra. E aí ele resolveu, falou, olha, eu sou fulano de tal, eu vim procurar o mestre fulano de tal, e ele me falou que era para eu poder passar aqui, nesse povoado, que eu teria chance de conhecer pessoas incríveis e ter grandes aprendizados. E aí esse primeiro senhor falou para ele, eu não entendo o que você veio fazer aqui, inclusive você está tirando a minha atenção, porque eu que estou quebrando... Mas o que você está fazendo? Eu estou aqui quebrando pedra e dando duro, e todo dia assim, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu tenho que quebrar pedra. Todo dia, nessa luta, nessa insistência, que coisa difícil, que coisa complicada, que coisa exaustiva. Ainda tem gente que vem e me para, como você está me parando aqui. Olha, prazer, tudo de bom, não dá para eu poder te ouvir. E aí o discípulo, meio intimidado, falou, opa, desculpa, muito obrigado pelas informações, deixa eu seguir meu caminho. E aí o discípulo andou um pouco mais adiante, encontrou outra pessoa quebrando pedra, né? Bom dia, meu senhor, como que o senhor vai? Que o senhor está fazendo mesmo? Uai, você não está percebendo que eu estou aqui quebrando pedra? Meu filho, a família é numerosa. Eu tenho que quebrar pedra. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que levar o dinheiro para casa. Para poder pagar a escola, para ajudar meus filhos, a minha esposa. É muita luta, é muito trabalho. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. E você me dá licença porque, olha, eu tenho que trabalhar. Não dá para ficar de conversa, não. Então, muito obrigado, o discípulo despediu e ele seguiu o caminho dele. E na terceira parada, ele encontrou uma outra pessoa. Boa tarde, aí já era boa tarde, nem era bom dia mais. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda à nossa cidade. Que coisa boa, é sempre bom receber... É sempre bom receber pessoas, andarilhos, pessoas que vêm e trazem novidades para a gente. Seja bem-vindo. O discípulo ficou surpreso com aquela reação, né? Mas o que o senhor está fazendo? Não, eu estou aqui. Nossa, eu estou fazendo uma coisa incrível. Mas o que o senhor está fazendo? O senhor não está quebrando pedra? Ele falou, não, alto lá. Eu estou construindo uma catedral. O quê? Sim, eu estou quebrando pedra para construir uma catedral. E sabe o que me vem na cabeça? No futuro, eu entrar dentro dessa catedral para poder participar de cerimônias, de celebrações e sentir que eu contribuí para construir essa catedral. Eu já fico imaginando as pessoas que vão entrar dentro dessa catedral e vão olhar para a beleza da catedral, das pedras, dos vitrais e dizer, meu Deus, quem são as pessoas, quem fez, quem contribuiu para construir essa obra-prima? E o discípulo, de queixo caído, falou, nossa, que coisa bonita.
Que coisa bonita. Então o Senhor não está só quebrando pedra, o Senhor está construindo uma catedral. Então, com essa historinha, eu quero dizer que a escola, ela estava de fato blindada, sem perceber essa catedral que ela está construindo. E eu acho que com a chegada da pandemia, a ficha caiu. Né? Acho que a gente ainda pode, a nossa geração ainda pode falar que a ficha caiu, né, Paulo? E as pessoas que estão aqui, né? A nossa pode. A próxima, a próxima tem que carregar, colocar crédito, né, o chip. É verdade. É verdade. É Antônio, isso isso mesmo. que você está falando é uma coisa tão relevante. Entrou agora uma professora aqui, ó. O Miranda mandou um abraço para você, tá? Miranda. Que Falou, saudade, Miranda. o Miranda Queridíssimo. mandou um abraço para você. Valmir também entrou. A Cida Ai, que Menezes. orgulho. Que bacana. A Margot Ambrosio, como sempre, brilhante, né, querido? Mandou esse recado para Queridíssimos. você. Que alegria, que alegria. Por que eu acho importante falar o nome das pessoas? A gente, na profissão docente, né, Antônio, você que ficou muitos anos em sala, então você sabe qual que é o lugar da sala, você sabe o quanto que a gente quebrou pedra para construir catedral, e, É na verdade, verdade. quem tem consciência não fica alienado, É não é? verdade. É verdade, Paulo. Quanto a gente tentou construir projetos significativos, né, para que os estudantes possam sair da sala e falar assim, uau! Ou então a gente escutar outro dia, como eu escutei, assim, já, né? Aí é muito legal quando você consegue falar por 50 minutos, né, para trocar ideias e as pessoas falam, nós Aham, já, não é? aham, aham. É, os jovens hoje, eles sentem medo de um mundo desconhecido. Esse mundo chegou com o vírus. Mas a Uhum, escola também estava com o vírus. A escola já estava com o vírus, que era o vírus que pedia a mudança. uhum, 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 Eu costumo brincar, inclusive, que em texto eu escrevi ou a escola muda ou a escola dança. Dentro uhum, da palavra uhum. dança já tem isso. E o contexto chegou e obrigou aquelas escolas que eram avessas à tecnologia a se Uhum, abrirem, uhum. mas o movimento que eu tenho percebido, e com você eu acho que é bem legal discutir isso, que é o seguinte, e a humanização, né? Porque os jovens têm alguns aí com alta lesão, alguém Uhum. falando de autoextermínio, fazendo cyberbullying, discutindo política assim de uma maneira muito agressiva, alguns até confundindo o corpo e a alma, mandando nudes para cá, nudes para lá. Às vezes mostrar o corpo porque tem alguma fome na alma. Aí Claro. eu queria que você falasse sobre esses recursos, né? Quais recursos internos que a comunidade educativa, nesse tempo de incerteza, pode fazer para dar coragem para esses jovens? Uhum, 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 Ânimo e uhum. coragem. Aham, aham. Ô, Paulo, isso que você está dizendo me faz lembrar de um livro que eu acredito que todo mundo que está aqui, né, que está conosco e você já leu o livro. Me faz lembrar daquele livro do Os Quatro Compromissos dos Tolteca. Tá lembrado desse livro? Ah, sim, 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 Né? sim. Que é do O Dom meu Miguel. professor de história, É, meu professor de história da América, o Ribas, pediu esse livro. pois é. Então, na verdade, esse momento é um momento muito delicado. Você sabe que antes de vir para essa live, eu assisti o jornal local, que estava falando justamente dessa questão: abre escola, não abre escola. E eu fiquei pensando antes da live, fui fazer um momento assim de aquietar a mente, para poder vir para a live, para poder conversar, e que através da nossa conversa, a gente pudesse contribuir para mais e mais reflexões na direção de tudo isso que está acontecendo.
Então, quando a gente fala de recursos internos, né, na verdade, eu acho que é um momento muito delicado. Então, esses 4 compromissos, eles falam dessas forças internas que já existem dentro de nós. Porque num tempo de incerteza e de insegurança, apoiar em quê? Apoiar em quê? Apoiar em quem? Né? Então, me veio essa história dos 4 compromissos, a questão, os 4 compromissos, seja impecável com a sua palavra, a questão da impecabilidade da palavra. O nosso cuidado com aquilo que a gente fala e da maneira como a gente fala, para que a gente possa consolidar força e coragem, ou que a gente possa, como se diz, dizimar, acabar com a pessoa, porque no momento em que estamos fragilizados. Então, a impecabilidade da palavra, ela é essencial nesse momento, eu acho. O segundo aspecto, a questão de não levar nada para o lado pessoal. Nós que já estivemos dentro de sala de aula, né? A minha vida toda, esse cuidado, né? Porque uma palavra sua, né? Ou uma palavra que vem de fora, corre o risco de uma interpretação inadequada. Nossa, será que ele estava querendo dizer com isso? Na verdade, aquelas interpretações, já que as pessoas estão tão fragilizadas, uma vez que a gente é impecável com a palavra, mas esse cuidado da gente também de não levar nada para o lado pessoal. Até mesmo porque a gente pode, através disso, ter distorções que podem estragar projetos, sonhos, pessoas, né? Uma terceira força interna, um terceiro recurso interno que eu gostaria de trazer aqui é a questão não tire conclusões. Atenha-se à realidade imediata. Teve dúvida? Pergunta, olha, eu entendi isso. Foi isso que você quis dizer? Ah, tá. É porque eu tinha entendido isso, então desculpa. Então, essa questão não tire conclusões, isso pode gerar mais e mais insegurança. Né? Então, seja impecável com a palavra, não leve nada para o lado pessoal e não tire conclusões. E, por último, sempre dê o melhor de si. No momento em que existe essa fragilidade, eu tenho que estar inteiro. O professor inteiro, o aluno inteiro, a família inteira, a escola inteira, para criar um coletivo de força para poder fazer a travessia com mais segurança e com mais dignidade. Para mim, buscar esses recursos internos é essencial para poder, unidos, fazer essa travessia e chegar lá na frente. Agigantado. Né? Nós falamos de gigante desde o início, Paulo? Agigantado. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso que você fala é uma coisa importante. A Margot falou aí, ela leu os meus pensamentos, a comunicação não violenta. Eu ia te falar do Marshall Rosenberg e da importância da comunicação nesse tempo que o ensino remoto, que a comunicação é híbrida e que as frases, muitas vezes, são frases rápidas no WhatsApp, sim, nas redes sociais, e às vezes você faz uma pergunta, outra pessoa está tensa, ela não está no momento de responder, claro. E aí eu tenho visto assim, alguns conflitos de pais com a escola, de pais com o próprio filho. Nós somos um coletivo conectado. Claro. Você contou uma história, eu vou contar uma rapidinho. É a história do sapo e da rosa, você conhece? Conheço, mas adoro. Pode contar que faz muito sentido. Casemiro Campos, diretamente do Ceará. Eu te amo, meu irmão. Também entrou o Rômulo, sobrinho. Entrou um tanto de gente bacana aqui. O sapo e a rosa, né? A rosa, ela estava se achando extremamente linda.
E aí ela viu o sapo ao lado dela e pediu que o sapo se retirasse, porque Uhum. ele estava enfeiando a beleza dela. E ele perguntou por 3 vezes se era isso mesmo que ele tinha que fazer. E ela, com a sua vaidade, com a sua onipotência, respondeu que sim. Então o sapo saiu e na manhã posterior a rosa estava despedaçada e perguntou por quê. E o sapo disse: Olha, nós fazemos parte de um mesmo tecido social, assim. Eu era o encarregado de me alimentar dos insetos que me destruíram. Então, é muito importante que na comunicação da escola, na comunicação com os pais, com os alunos, com os colaboradores, né, Antônio? Em Claro, algumas escolas, os colaboradores, assim, os educadores da limpeza, são invisíveis. é verdade. É E é verdade. tão bom quando você reconhece. Aqui eu estou lembrando da Helena. Helena é uma educadora de apoio da limpeza que me recebeu com uma excelência enorme quando eu fui dar uma palestra lá. Eu vou ter a honra de, no dia 6 de março, entregar o prêmio para ela de mulher educadora. Hoje ela chorou comigo, Que mas eu bacana, falei, Paulo. Helena, você é educadora. Não é porque você faz a limpeza que você não é educadora, né? Então, assim, essa Rosa precisava de humildade, né? Eu queria te Uhum. perguntar quais práticas pedagógicas, né, que a gente precisa para ter mudanças assim urgentes na escola, porque nós estamos vivendo um momento assim de importante, essencial, mas tem urgente, né? Uhum, 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 uhum. Ô, Paulo, você sabe que eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão de prática pedagógica diante desse contexto hoje. Para mim, né, uma coisa que é urgente. Nós estamos vivendo num outro tempo. O tempo da tecnologia, ele é outro. Ele é completamente diferente. Então, acabou o tempo das reuniões intermináveis. Não dá mais reuniões intermináveis. Objetividade. Objetividade. Clareza nas falas. Muita clareza. Cuidado, amorosidade, mas acabou esse tempo de passar uma manhã inteira. Eu lembro, há 10 anos atrás, quando eu deixei o espaço de sala de aula e vim para o né, para seguir minha carreira solo, você perdia assim, manhãs de reuniões intermináveis para discutir coisas assim. Depois, quando chegava na prática, isso não acontecia. Então, eu acho que nós estamos no tempo da coerência entre o pensar, a fala e o sentir. Pensar, sentir e falar e imediatamente para a ação. A comunicação, nesse momento, ela pede uma assertividade. Então, para mim, Isso. assim, o que é essencial, assim, dentro dessa questão das práticas pedagógicas, acabou. Nós precisamos discutir isso, isso e isso, tá? Então, isso, tá. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer. Parece até um paradoxo, Paulo, sabe por quê? Porque eu acho que, junto com essas práticas pedagógicas, por exemplo, você estava trazendo essa questão dos colaboradores. A escola, ela vai ter que se organizar de tal maneira que ela trabalhe coletivamente. Todas as pessoas da escola, nesse momento, precisam de ser escutadas, acolhidas, é um trabalho coletivo, porém, mas com mais objetividade. Porque as decisões a serem tomadas são decisões democráticas, porque depois não tem aquela situação. Não tem, tinha até umas frases assim, como é que é? Manda quem pode, como é que é? Tem uma frase assim dentro de Meu escola. modesto entende isso. Exatamente, isso já não funciona mais, porque as decisões elas são tomadas em conjunto. Todas as pessoas vão participar, então todo mundo se sente responsável por aquela situação. Ah, isso é do pai. Não, isso é do professor. Não, isso é a coordenadora pedagógica. Não, isso é o colaborador. Não.
É um movimento coletivo. Agora é hora de integração, de união, para poder sair lá na frente. É momento de travessia. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso. Ô, Antônia, isso que você está falando é tão relevante, porque eu tive a oportunidade de dar aula em cursinho, sabe? Você tinha que ser um Aham. professor meio instrumento, né? Eu tinha as minhas paródias para ensinar história e tal. E naquela época tinha os professores estrelas, né? Mas hoje nós precisamos de educadores constelação. A Exatamente. começar da portaria até a diretoria tem que ter uma sintonia. E o seu trabalho de coach, ele ajuda nisso. Porque eu sempre tive vontade de te dizer isso. É importante que você concilie o Maria Antônia, mas também para formar os educadores de apoio. Porque, olha, pandemia acaba. Nós vamos ter que ter todo um protocolo de acolhida e recepção desses jovens, dessas crianças que ficaram. Agora a gente está completando um Aham. ano sem se encontrar. Os Uhum. encontros serão calorosos. Nós que trabalhamos com crianças e juventude sabemos. Por mais Aham. que os Aham. protocolos sejam rígidos, o Aham. calor do encontro, calor, escola é feita de gente, diria Paulo Claro. Freire. Claro. Então, assim, é preciso formar as pessoas da escola agora para que eles não sintam medo do desconhecido. É Né? Eu verdade. queria te ouvir sobre isso, né? Esse Uhum. medo de contato, como é que vai ser isso? Às vezes durmo e acordo com essa pergunta. Uhum. 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 Olha, Paulo, eu acho que isso é uma grande preocupação de todos, né? Existe um querer, mas existe uma prudência. Eu acho que existe uma medida de equilíbrio aí entre o estar juntos e essa prudência, esse cuidado que a gente vai precisar, né, de ter também, né? Mas você sabe que essa experiência de pandemia, a gente falou de recursos internos para ajudar a passar por esse tempo de incerteza, nós descobrimos outras formas de demonstrar amor e cuidado pelos outros. Através da palavra, através do olhar, né? Então, eu acho que a gente vai encontrar outras formas de demonstração de que a gente está junto, de que a gente pode se unir, de que a gente forma, todos nós formamos um coletivo. Então é possível, é possível. Você e a Margot citaram a questão da comunicação não violenta, né? Uma relação, uma comunicação, que ela é uma comunicação cuidadosa, amorosa, né, dentro da escola, que é de palavras, né, assertivas, ela vai equilibrar, ela vai trazer esse equilíbrio. De feedback, Paulo, quantos de nós, professores, quantos de nós já ouvimos dos alunos, eu esperava um feedback, eu queria uma palavra de apoio, né? Então, você está entendendo? Esse momento vai ser muito importante. Todos nós precisamos de feedback. Nossa, que alegria. Hoje eu falei num atendimento com um jovem, inclusive que tinha sido meu aluno no Santo Agostinho. E a mãe me procurou porque lembrou do meu trabalho com ele no Santo Agostinho e hoje eu recordava com ele, né? Como eu dizia para vocês que vocês eram bem-vindos na minha aula, através da chamada, né? Ao falar o seu nome, eu dizia para você, que bom que você está aqui. Que coisa boa. Eu te amo. Eu estou feliz de você estar aqui. A chamada, ela tem esse sentido também, esse significado, né? Eu trabalhei numa escola franciscana aqui na cidade, em que o Frei Hilário, Colégio Santo Antônio, não tem problema Aham, falar o nome não, porque é uma coisa muito boa. O Frei aham, Hilário pediu para a gente ficar na porta 5 minutos antes dos jovens entrarem.
Aham. para poder dar um toque, né? Falar com você como está, olha nos olhos. Também no Colégio Padre Eustáquio eu fiz essa experiência do olhar da misericórdia. A Uhum. importância que é você acolher o jovem ali antes do jogo começar, né? A preliminar, é aquele momento que ele É verdade. chega e É ali verdade. você pode pegar um gancho ali para começar a aula através de uma conversa, sentir o ambiente, né, Antônio? Só que nós estamos numa sociedade muito corrida. Tanto é que Aham. tem que dar um feedback aqui para o Antônio Carlos Miranda. Ele pediu para você repetir o nome do livro Ah, tá. aí, dos Aham. Toltecas. É, os quatro compromissos. Os quatro compromissos. Um guia prático para o autodomínio. É o livro da filosofia tolteca. Depois eu vou. Povos pré-colombianos. Sim, aham. Dom Miguel Ruiz. Dom Isso, Miguel perfeito. Ruiz. Depois a Uhum. gente escreve aqui. Aqui, Aham. a Adriana fala assim que a gente fazia uma reunião para elaborar outra. Aproveitando que você disse. É O verdade. Rômulo está dizendo assim, o campo da educação é fértil em frequentes apelos a inovações profundas na forma como concebemos as finalidades e os meios para alcançar. A gente pede inovação e a juventude está precisando de contato, É né? verdade. Aqui, o Antônio está dizendo que todos fazem parte do mesmo time, né? Então não tem que ter professor estrela, vamos dizer assim, né? Aham, Aqui a aham. Margot está dizendo o significado é lindo que os alunos saibam disso. Quer dizer, que os Uhum. alunos saibam que são amados, né? O Dom Aham. Bosco, fundador dos Salesianos, dizia: não basta só amá-los, eles têm que saber que são Que são amados, né? amados, é verdade. Educar é coisa do coração. Ele falava muito Uhum. isso. Aham, aham. Antônio, mas você falou das práticas, né, metodológicas, e quais são as possíveis alternativas? Né? A Paty Finelli fez aí um favor maravilhoso. Ela escreveu aí, ó, os quatro compromissos de Dom Miguel Ruiz. Obrigado. Obrigado, Aí a Pati. Dulce Buquete está falando que você é puro acolhimento. E Ah, a Dulce, Margot. você que é muito especial. Mas assim, quais são as possíveis alternativas para esse novo cenário, Antônio? Eu estou acabando de escrever o meu livro, bom, já está pronto. O meu livro, ele chama Escolas Antifrágeis. Aham, Entendeu? aham. Não basta ser só forte, segundo Nassim Taleb. Você tem que ser antifrágil. Quer dizer, quais são as alternativas para a gente mudar essa coisa? Tem uma professora que está nos acompanhando aqui, ela sabe Uhum. quem é, Aham. ela acompanha as lives, as discussões, os congressos. Aí o que aconteceu, Antônio? As primeiras duas aulas ela usou para acolher bem os alunos, né? Como é que você está? Como é que foi? Como é que você enfrentou? Aí os pais telefonaram dizendo que ela estava enrolando e não estava dando aula. Como que a Ah, gente faz, Antônio? meu Deus. Imagina, né? Imagina. Então, Paulo, essa pergunta sua, ela é bem interessante. Quais as possíveis alternativas? Eu acho que eu vou dar um spoiler da minha parte no livro Educadores Transmediáticos aqui agora, Paulo. A Então, mídia do ser. A pois é. Dani também, que entrou agora, é autora. Oh, que bacana, Dani. Que coisa boa. Então, é claro que a gente já ouviu do nosso Paulo Freire, que inclusive você já citou Paulo Freire aqui, né? Eu busquei um autor, que eu não sei se você já leu alguma coisa sobre ele, um nome difícil, é um israelense que chama Yaakov Hetch, é um nome bem difícil. Ele fala que nós temos quatro alternativas para o que virá, Paulo. Aliás, quatro não, três alternativas para o que virá. E eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui, até para a gente poder tá dialogando, né, em cima disso.
que fala que, na verdade, até então, a gente já olhou o contexto, né, onde a escola se encontrava, e ele dá sugestões para essa educação do futuro. Ele fala de mais descobertas e menos instrução. Mais Nossa. descobertas e menos instrução. Porque, na verdade, a curiosidade é a nossa essência. E o que a escola fez até então? Ela, com essa ideia, com esse excesso de instrução compulsória, tem que dar conteúdo, tem que dar conteúdo, tem que dar conteúdo, tem que dar conteúdo. E aí? E os artistas? E os cientistas? E aí, o que foi acontecendo com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e, inclusive, com os universitários? Na verdade, o olhar de curiosidade foi ficando cego. Então, uma das sugestões que ele dá é exatamente isso. Mais descobertas e menos instrução. Esse é o Eu me primeiro. preocupo muito Pode com falar, essa Paulo. ritalinização da alma. Sim, sim, Às sim, vezes eu vejo o jovem chegando parecendo um robô e ele não é sim. aquilo, porque ele não pode Claro, brincar, a criança, claro, claro, e a inclusão, né, de fato, ela claro, não ocorre, sobretudo aí a partir dos claro. governos, etc. Claro. Paulo, Mas muito legal você. eu sou testemunha disso, porque eu recebo. A turma, os ritalinizados, como você mesmo disse, eles chegam para mim. E quando eles se conhecem e se veem como jovens, únicos, ímpares, singulares, extraordinários e maravilhosos, que no meio de zilhões de pessoas que existem no planeta Terra, existe um jeito que é só dele de ser e fazer, e se vendo como uma pessoa incrível, ele fala, ué, mas até então, na verdade, eu não sabia que eu era assim, e que eu podia, né? Então, quando o Yakov ele traz essa sugestão, é uma coisa incrível. Mais descobertas e menos instrução. Isso primeiro, uma primeira alternativa, né? A segunda que ele traz, que eu acho incrível também, mais convites e menos imposição. Na verdade, o que acontece com a escola, né? Ninguém pergunta para você o que você quer estudar. Chega e derrama em você todo aquele conteúdo, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você lembra, no primeiro ano, quando você estudou funções trigonométricas e modular? Você lembra disso, Paulo? Ô, Dani, não, Antônia? não lembro mesmo. Eu lembro da E, excursão que eu fui. pois, pois é, Me pois é. Ô, lembro do Paulo, olhar da dona Vânia, a aham, minha professora, a pois professora é, Vânia, ao aham, perceber a minha timidez. Eu era muito magro, né? Tomara que eu consiga voltar um pouco ao que eu era. E então eu usava sempre jardineiras, né? Porque aham, meu peito ficava protegido. Então uhum. a dona Vânia percebeu isso e falou: Você gosta de jardineiras, né? Eu falei: Gosto muito. Olha que lindo, E você não gente. gosta do Dia dos Pais, né? Eu falei: Não. Então ela conseguiu ler Aham, é, o fato de eu ser órfão de pai e o uhum, fato de eu sentir complexo por ser muito magro na uhum, época, né? Hoje eu já aham, estou mais fofinho. uhum. Mas ela Então, leu Paulo, a minha alma, ela não me ritalinizou. pois é. Então, na verdade, não é você que não lembra, eu não lembro, e qualquer pessoa que a gente perguntar, a não ser que esteja conectado com algum conteúdo ligado a engenharias ou matemática. Então, na verdade, é exatamente isso. Ao voltar para a escola do futuro, ela precisa de mais convites e menos imposição. Porque as informações, elas estão aí. O jovem vai entrar no Google e acessar. Então, por que na escola? Por que não falar de cultura hip hop? Por que não falar de Isso, filosofia africana? Por que não falar de sim. feminismo? Por que não falar de outros temas que têm a ver
com a criança, com o adolescente, com o jovem. Você está entendendo? Então, mais convites e menos imposição. Porque o que vai marcar é exatamente isso que você sentiu marcado pela sua professora. Esse momento pede isso. E uma terceira e última coisa que ele fala, que eu acho que é muito legal, que é a questão da humildade, Paulo. A humildade, mais humildade e menos certeza. Porque quanto mais instrução você recebe, você cresce a cabeça e o coração diminui. E aí, com isso, você perde a sua humildade. Você se sente aqui, olha, então você não precisa de relacionar com quem organiza a sala para você usufruir da sala, para entrar na sala, encontrar a sala cheirosa, gostosa, organizada. O professor, ele é simplesmente um outro que está ali para poder te passar informações. Então, você trata as pessoas, você coisifica. Então, eu achei assim, muito bacana essa sugestão, essa dica do Yaakov, quando ele fala disso, de descobertas, de convites para a gente se tornar mais humilde. Então, mais descobertas e menos instrução. Mais convites e menos imposição. Mais humildade e menos certeza. Porque quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu sei, mais eu tenho desejo de aprender. E mais eu quero aprender. Eu sou discípulo. Eu quero aprender. Eu quero compartilhar para poder aprender mais e compartilhar e compartilhar. Então, para mim, é uma saída incrível. É uma saída incrível. Né? Então, eu te convido a pais, professores, alunos, colaboradores, a educação, se unir nesse coletivo para essa educação do futuro. Como Paulo Freire já nos convidava, Yaakov nos convida e tantos outros educadores pelo mundo afora. Né? Eu acho que é esse movimento. O Antônio, o Valmir está dizendo que respirou esse ar na escola Waldorf, que a gente está falando um pouco do método Waldorf, e que ele sentiu isso. A Dani está dizendo que tem uma tríade aí, que é identidade, acolhida e o olho no ser humano, né? Os olhos são a janela da alma, né, Antônio? Perfeito. Estão faltando sentinelas. Perfeito. Acho que as escolas estão desprotegidas. Perfeito. Eu estou lendo um livro sobre o deserto, a sabedoria do deserto, antes de chegar no oásis, a gente tem algumas miragens, né? O professor que tem essa onipotência de não cumprimentar aquela senhora lá que está na cantina fazendo aquele lanche gostoso na escola pública, mas também a moça que trabalha lá na cantina privatizada das escolas particulares aí, ela precisa de um bom dia também. Claro. Ela precisa de um olhar terno, aquele moço que está limpando o jardim, o pessoal da secretaria. Muito se fala que as escolas estão falindo, mas muito se perde com a telefonista que demora a atender, né? Porque ela não foi treinada, não é porque ela é ruim. Muito do rapaz do xerox que estava mexendo no celular na hora de tirar aquela cópia. E os alunos, os pais, as pessoas percebem que existe uma demanda de treinamento, né? Treinamento e acolhida. Porque também treinar, a gente pode treinar o animal, mas acolher, né? O ser humano precisa disso. E por isso eu queria te fazer essa pergunta que tem a ver justamente com isso. Como que a gente vai qualificar as relações no ambiente escolar, na comunidade educativa, para criar um processo de mudança? A gente sente muita burocracia, muita gente trabalhando de 6 da manhã até 9 da noite, e aí essa pessoa não cuida da qualidade de vida e passa a ser exigente demais com a turma toda. Tudo bem, a escola pode até ranquear no Enem, mas existe vida além do ranking do Enem, né? Claro.
E Enem, diante desse novo mundo do trabalho, né? O futuro do trabalho, será que vai existir Enem, Paulo? Nós estamos vivendo um outro momento, uma nova perspectiva. Você está entendendo? Então, é uma nova configuração. As peças do xadrez elas estão sendo mexidas. Então, é uma mudança de perspectiva. É outra mentalidade. É outra mentalidade. E aí, eu vou partir para essa pergunta que você me fez. Para mim, é essencial a questão da escuta e do diálogo. Paulo, um colaborador, uma pessoa, uma atendente, uma recepcionista, quando ela participa do processo, ela se sente comprometida. Então, aquilo que a gente falava lá nas comunidades de assembleias, nós estamos chamando de roda de conversa. Vamos botar todo mundo numa roda de conversa para a gente poder qualificar esse trabalho. E aí todos vão responder por... Não é o diretor, o gestor, o professor, o pai, o aluno, o colaborador, a telefonista, o rapaz do Xerox. Somos todos um. Então, essa frase que se fala muito, somos todos um, de fato, quando se trata de educação, olha para você ver, isso é uma teia extraordinária, é uma teia maravilhosa, é uma teia de amor, é uma teia. Eu volto de novo na história que eu abri essa live junto com você. Nós estamos construindo uma catedral. Passou o tempo do lamento. Ai, tem que trabalhar. Nossa, mandou fazer isso. Ai, tem que fazer isso. Ai, que canseira. Ai, que tô morta. Acabou esse tempo. Nós estamos construindo uma catedral. E construir uma catedral é um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo. Mão a mão. Um vai passando a pedra para o outro vai passando para o outro vai passando. E aquilo ali vai criando uma teia, uma harmonia, um conjunto harmônico. E todo mundo se sente comprometido. E não existe quem é mais, quem é menos. Sabe? Quem é maior e quem é menor. É uma comunidade colaborativa. E aí não tem como falar em falência da escola. A escola só pode falir, a educação só pode falir se as relações continuarem do jeito que estavam antes da pandemia. Mas existe solução. A questão da escuta, do diálogo, da comunicação assertiva. Nós falávamos no início também da comunicação não violenta, dos feedbacks, do respeitar cada um na sua individualidade. É possível, eu acredito 100% na educação. E eu tenho certeza que você também. Não é à toa que é Paulo da educação é o alvo. Sabe? A educação é o alvo. Nós estamos construindo catedrais. Nós estamos construindo catedrais. Antônio, alvo tá virando até sobrenome. Tem gente que já me chama Oi, Alvo. Parece que é. Antônio, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que você trabalha com muitas ferramentas, né? Ferramentas assertivas, claras, que dão devolutivas precisas, feedbacks assim maravilhosos. Eu já vi, já experimentei. Você pode sugerir ferramentas que podem ajudar esse novo cenário, essa nova escola que vai ter que nascer, que já está sendo gestada, né? Pós-pandemia? Paulo, o tempo todo, durante essa live, nós falamos de comunicação. Só é possível comunicar, né? Quando eu sei qual é o modelo mental daquela pessoa que está me ouvindo. Tem uma ferramenta que eu acho incrível. Tem muitas pessoas aqui, inclusive, que foram meus coaches, que me acompanharam, que já participaram da formação em orientação profissional, num contexto de transformação. Tem uma ferramenta que se chama teste do sistema representacional. Você deve conhecer.
O teste do sistema representacional, eu localizo qual é o modelo mental da pessoa a qual eu vou lidar com ela. Se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica e se ela é digital. O digital, ele ouve, entende e constrói uma estrutura mental para poder compreender aquilo que ele está ouvindo. Então, para mim, é essencial, primeiro dia de aula, é necessário que o professor, que o educador saiba qual é o modelo mental dos seus alunos. E é claro que as aulas, elas serão para poder atender toda essa diversidade de modelo mental. Assim como um gestor, um supervisor, ele vai lidar com o professor sabendo qual que é o modelo mental. E dessa forma, eu acho que aqueles problemas de comunicação que existem dentro de escola, eles podem ser aprimorados, eles podem melhorar, porque eu estou atuando e usando o modelo mental da pessoa, né? O modelo mental é a maneira como eu sou impactado por aquilo que vem de fora, né? De repente, uma pessoa que é auditiva, de repente você falar de forma grossa, agressiva, você está violentando aquela pessoa, você está dizimando aquela pessoa, né? É quando você... Eu fico pensando, Antônia, nos conselhos de classe, o quanto que eles poderiam ser tão inteligentes se a gente usasse essa ferramenta que você está dizendo. Claro, Não só o conselho de classe, mas também no momento de seleção de funcionários, né? Claro, vou falar agora sobre isso. De apoio. Vou falar sobre isso, Paulo. Na verdade, tem uma São segunda... as skills, né? Exatamente, tem uma segunda ferramenta que você já deve ter ouvido falar, tem aqui Margarete, tem Valmir, que já experimentou, que a gente chama de espiral de forças, que é uma ferramenta junto com uma psicóloga que chama Carol Sofal, que há 3 anos... Eu estou experimentar, não pois experimentei, viu? Nós vamos combinar isso. Ela é incrível, essa ferramenta, porque aí a pessoa ela pode acessar, de fato, as forças, as habilidades que evidenciam, que estão evidentes nela. Antônio, Com isso, facilitar... Enneagrama ajuda? Claro, também. Então, eu acredito que dentro da escola, essas ferramentas, elas estão chegando para ficar. Elas estão chegando para ficar. Porque é um outro olhar do ser humano. É olhar a pessoa sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. Sair do tecnicismo, na verdade, é claro que é associar hard skills e soft skills. A gente vai valorizar. A questão da técnica, nós não estamos desfazendo da técnica, mas tem esse outro olhar que é imprescindível para poder lidar com esse ser humano, né? Então, eu penso que nós estamos diante de um momento que vai exigir da escola e dos profissionais 2 coisas: a capacitação tecnológica, sim, mas a humanização em primeiro lugar. claro. E aí eu me lembro de um livro do Rubem Alves que ele já falava isso. O Rubem Alves falava da escutatória, da importância de fazer com que o professor, que é um grande semeador, ele possa semear naquele campo fértil perguntas que possam levar o jovem a ter metacognição, a criança, deixar que ele faça experiência significativa. É verdade. Não é, Antônio? É verdade. Fundamental. A gente foi formado nessa escola de Rubem Alves, Paulo Freire, e hoje estão criticados, mas assim, esse modelo, eles deixaram a semente. Estão nascendo algumas experiências tímidas ainda de escola nesse modelo. Pode ter certeza absoluta. Então, eu acredito que essas ferramentas elas vão possibilitar a escola a se organizar de uma outra forma, de uma outra maneira, sabe? Valorizando, na verdade. Eu atendo muitos professores, Paulo, em transição de carreira. Professores que já não dão conta mais da sala de aula. E se sentem enfraquecidos.
Não enfraquecidos porque eles não têm competência para serem educadores, professores educadores. É porque, na verdade, o sonho, diante desse contexto, mataram esse sonho que o professor carregava dentro. Então ele sai tão enfraquecido e sentindo muitas vezes incompetente. Você imagina um professor se sentir incompetente, frágil, fragilizado. Então, o meu trabalho é exatamente falar: hello, aqui, você é muito especial. Você é um É muito educador nato. fera. Nossa! Então, nós estamos vivendo um momento onde muitos educadores vivem esse dilema. Se continua dentro da sala de aula, se continua dentro das escolas, ou se parte para um outro caminho. E, às vezes, na verdade, o lugar dele é dentro da sala de aula para poder fazer esse jeito diferente essa nova educação. Essa educação do futuro que a gente está preconizando, que a gente está trazendo, que a gente está Muitos refletindo. especialistas, né, Antônio, falam de um apagão educacional que vem por Pois aí, é, pois é, né? pois é. E isso é lamentável. É. Antônio, nós temos 2 minutos. Nossa, Só que eu quero que quem participou dessa nossa live receba presente. Um presente que você também vai receber. Depois você me manda o olha! endereço, tá? Aham, que Que é legal. esse livro. Nós vamos sortear 3. Ele chama Educação Semeadora. Ouviu falar dele? Nossa, que lindo, Paulo. Ai, nossa, eu vi só Olha que lindo. propaganda. Nossa, que bonito. Aqui são 15 profissionais de educação deixando a marca, Que né? bacana. É, tem a Dulce falando aí que educação é frescobol, não é tênis, né? É um texto do Rubem Alves do livro Retorno Eterno. A Dani, que é uma das autoras aí, também já está fazendo a carinha ali. A Dani escreve nesse livro. Que Eu tenho bacana. isso também sobre a geração C. Eu quero que você fale para mim uma letra. Uma letra ah, De A a Z. de A a Z, letra L. R. L, Pessoal, quem L. tem o nome com a letra R aqui que está na Não, live, Paulo. digite agora o L, seu nome e ganhe o livro. L, a letra L. L de loja. L de Ah, de loja. lua. É, de L. lua. É. Ó, não tem ninguém com a letra L. Tem não? Quem Ah, digitar 5 estrelas primeiros aí para avaliar a Antônia, que ela é da escola Uber, não é da escola táxi. 5 estrelas, vamos lá, quem vai digitar? Quem avaliar a ó. live com as 3 perguntas, que bom, que pena e que tal, ganha esse livro. Vamos, gente. É, Paulo, eu acho que. Peraí. Vamos lá? Antônio, mas eu quero te agradecer e deixar as palavras finais aí para você. A educação não é miragem no deserto. Eu queria refletir isso com você. Eu acredito, Olha, Paulo. Cido ganhou. Dulce Olha! ganhou. Ah, que legal, que legal. Paulo, eu quero terminar com essa frase. Eu acredito. Eu acredito na educação. Eu acredito. Eu continuo acreditando. Aconteça o que acontecer, eu continuo acreditando na educação. E eu quero convidar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir, a continuar a acreditar. Porque a gente vai sustentar. Nós vamos passar por esse deserto. E a gente vai sair lá na frente. Maiores do que Maiores. nós somos. Antônio, gratidão, viu? Tudo de bom. Gratidão A por essa Patrícia também oportunidade. ganhou. Me manda o seu endereço aí no direct que a gente vai mandar entregar, tá? Todo mundo que ganhou. Dulce, Patrícia e Cida. Antônio, eu também acredito.
conversar com você é sempre. Eu já queria encomendar uma série de lives que são para a gente falar desses três pilares aí do israelense. Uhum, Vamos ver uhum, se a gente marca, porque uhum, é uhum. importante refletir sobre esses três Claro, pontos, né? claro, 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 Paulo. Quero te agradecer por relembrar esse livro também, que o meu professor Ribas indicou, da cultura tolteca, que é a nossa origem, a nossa raiz, né? Claro, claro. E quero te Uhum. agradecer pela generosidade de partilhar conosco nessa live, viu, Antônio? Nossa, Paulo, eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer as pessoas que estiveram conosco, que são pessoas do coração. Acho que a grande maioria eu conheço, né? E que nós estamos juntos. Olha, eu quero fazer parte desse coletivo junto com essa turma toda, porque eu nasci para isso. Esse é o meu lugar, é o lugar de onde eu falo, né? Então a gente está junto nessa. Eu acredito, né? Eu também. Eu não sou nem atleticana, tá? Mas eu acredito. Eu sou Ah, cruzeirense também. Acredito nos dois, na educação e no pois Cruzeiro. é. Antônio, Um beijo namastê, muito gratidão, minha grande. amiga. Gratidão, gratidão, Avante. Paulo. Tamo junto. Avante. Muito obrigado, Estamos juntos. pessoal. Graziele Ruiz acaba de entrar. Maravilhosa. Gente, essa live vai ficar no YouTube. Eu vou mandar para 150 gestores de escola, pública e privada. Depois que acabar aqui, eu já coloco no canal do YouTube o que as escolas podem aprender. Se você quiser fazer a sua inscrição lá e dar um like, vai ser ótimo. Muito obrigado, Antônio. Tudo de bom. Um Obrigado, beijo pessoal. Boa grande, um noite. beijo muito grande. Tchau, tchau.